E se a sua próxima escolha já estivesse acontecendo agora, antes mesmo de você percebê-la? Há um movimento invisível que precede o pensamento. Uma onda de possibilidade que se organiza no campo antes que a mente racional formule o sim ou o não. O tempo, nesse ponto, não é uma linha reta. É um tecido onde passado, presente e futuro se entrelaçam, e a sua vibração sussurra qual fio vai se tornar visível. Você pode se perguntar: se a realidade colapsa antes da minha decisão, ainda tenho livre-arbítrio? Resposta: sim, mas o livre-arbítrio age em outro nível. Não é a mente pensando a escolha final, e sim a consciência que sintoniza a frequência que já iniciou o colapso. Outro questionamento comum: como mudar um resultado aparentemente pré-decidido? Resposta: mudando primeiro sua frequência. Ao recalibrar seu estado energético, você altera a linha de tempo com a qual está em ressonância. É essa sintonia que redefine o colapso. No laboratório e na experiência interior, vemos a mesma pista. Sinais antecipatórios aparecem antes da decisão consciente. Micro-ondas de intenção, prontidão neural, impulsos sutis do corpo. Esses indícios não anulam sua escolha. Eles revelam que a escolha tem origem em níveis pré-racionais, na memória do corpo, na intenção do coração, em padrões habituais que vibram antes do pensamento. O paradoxo é libertador. A mente acredita comandar, mas o que realmente comanda é um campo prévio de coerência que você pode aprender a ouvir. Por isso o trabalho não é forçar decisões com a vontade, é treinar a sensibilidade para perceber a pré-decisão e alinhá-la conscientemente. Respirar, sentir o corpo, observar a qualidade emocional antes de agir, são práticas simples que mudam a sintonia. Quando você aprende a entrar no nível onde a escolha se forma primeiro, a sensação não é de perder controle, mas de recuperar a autoria, porque passa a escolher a frequência que dita o próximo colapso da sua realidade. Antes que uma palavra se forme, antes que um pensamento ganhe contorno, algo já se move dentro de você, silencioso, porém determinante. É o campo pré-consciente, o espaço sutil onde o colapso da realidade começa a se desenhar. É nesse campo que a energia da intenção se organiza, e onde o universo decide o próximo passo muito antes de sua mente racional tomar consciência disso. A ciência quântica já revelou que há uma defasagem entre o instante em que o corpo reage e o momento em que o cérebro acredita ter feito a escolha. O famoso experimento de Benjamin Libet mostrou que os impulsos elétricos que antecedem uma decisão consciente aparecem milissegundos antes de pensarmos "eu escolhi". Isso significa que algo dentro de nós está escolhendo primeiro, uma inteligência que não é mental, mas vibracional. Esse algo é o campo pré-consciente, o ponto em que a sua energia se comunica diretamente com o campo unificado do universo. É o espaço onde suas frequências internas, crenças, emoções, estados de presença, ditam o que vai colapsar em sua linha de tempo. Não é magia, é física, a vibração antecede a forma. O que você sente no nível mais profundo é o que está enviando o sinal de comando para o campo. Por isso, mesmo quando você pensa em mudar de vida, mas ainda sente medo, dúvida ou carência, o campo não obedece ao pensamento. Ele responde à vibração predominante. É o que explica por que tantas pessoas afirmam querer algo, mas continuam atraindo as mesmas experiências, porque o pré-consciente, silencioso, ainda está sintonizado com a velha frequência. Imagine o campo pré-consciente como a fundação de uma casa. A mente é o arquiteto que desenha o projeto, mas é o solo, o campo energético, que determina se a estrutura vai se sustentar ou desabar. Enquanto o arquiteto sonha com janelas e varandas, o solo vibra silenciosamente dizendo: isso é estável ou isso não é coerente com o que você vibra agora. E é essa coerência, ou falta dela, que define o resultado final. O curioso é que, quanto mais você tenta controlar com a mente, mais reforça a separação entre o que pensa e o que vibra. A mente analisa, calcula, teme o erro. O campo apenas sente. E o sentir é o idioma do universo. Quando você começa a observar seus impulsos antes do pensamento, percebe algo fascinante. Seu corpo sabe primeiro. A intuição se manifesta em micropercepções, um leve desconforto, um arrepio, um calor súbito no peito, uma calma inexplicável.
Essas sensações não são aleatórias, são traduções do campo pré-consciente tentando avisar a consciência racional sobre o que já está sendo decidido energeticamente. O desafio é que fomos treinados a ignorar esses sinais, buscando certezas apenas na mente lógica. Mas a física quântica moderna e as tradições espirituais mais antigas dizem a mesma coisa com linguagens diferentes. A consciência é o palco onde o tempo se dobra, e o campo é o roteirista que já escreveu o próximo ato. O papel do observador desperto não é mudar o roteiro à força, mas tornar-se consciente de quem o escreve, e, com isso, alterar o tom vibracional da história. Quando você muda a frequência do seu estado interior, muda a informação que o campo recebe, e, portanto, muda o que ele manifesta em resposta. Pense nas vezes em que algo deu certo sem esforço. Talvez você tenha pensado em alguém e essa pessoa ligou. Ou desejou profundamente uma mudança e, de repente, uma coincidência improvável abriu o caminho. Esses momentos não são sorte, são pontos de interseção entre o seu campo pré-consciente e a resposta quântica do universo. No fundo, você não precisa lutar para manifestar. Precisa alinhar-se com o ponto de decisão que já está vibrando dentro de você. Esse ponto não é futuro, ele é atemporal. O que chamamos de manifestação é apenas o atraso perceptivo entre o instante em que o campo decide e o momento em que os olhos percebem o resultado. Por isso, o verdadeiro poder está em refinar o que você emite antes de pensar. É por isso que práticas como meditação, respiração consciente e silêncio interior são tão poderosas. Elas desaceleram o ruído mental e permitem que o campo pré-consciente se torne perceptível. Quando o corpo e a mente entram em coerência, a vibração se estabiliza, e o campo entende que é seguro colapsar a nova realidade. Nesse estado, a vida parece adiantar-se a você. As respostas chegam antes das perguntas, as oportunidades aparecem antes do desejo. Não porque você esteja controlando o universo, mas porque finalmente está sincronizado com ele. Tudo o que você busca já está decidido no nível do campo. A questão não é como fazer acontecer, mas como acessar o ponto onde já aconteceu. E isso começa quando você deixa de pensar sobre o colapso e começa a sentir o colapso acontecendo dentro de você, agora, neste exato instante. Há algo em você que observa tudo, mas nunca é observado. Um ponto silencioso de pura consciência que não pensa, não julga, não compara, apenas presencia. Esse é o observador oculto. E é ele quem, na verdade, decide o que a realidade será. A mente acredita que o poder está no pensamento. O ego acredita que está na escolha racional. Mas o campo, essa inteligência que conecta tudo o que existe, responde a algo mais sutil, a vibração do observador. O universo não está reagindo ao que você diz querer. Está respondendo à frequência da sua presença. Imagine um rádio antigo. Você pode girar o botão o quanto quiser, mas se estiver fora da estação, tudo o que ouvirá é ruído. O mesmo acontece com o campo quântico. Se sua vibração não estiver em sintonia com a realidade que deseja, o resultado será confuso, cheio de interferências. Mas, quando você ajusta a sintonia, tudo flui, a música da vida toca sem esforço. Esse observador oculto é o ponto de coerência entre o seu mundo interno e o externo. Ele não é limitado pelo tempo linear, porque vibra em um nível onde o antes e o depois são apenas perspectivas. Enquanto a mente tenta escolher, o observador já vibra a escolha. É como se, enquanto você pensa eu quero mudar, uma parte mais profunda de você já tivesse decidido vibrar diferente, e essa decisão é o verdadeiro comando que o universo escuta. A física quântica moderna reforça essa visão. No experimento da dupla fenda, partículas subatômicas se comportam como ondas até o momento em que são observadas. E o mais impressionante, o simples ato de observar altera o comportamento da partícula, como se o universo estivesse esperando pela intenção por trás do olhar. Ou seja, não é o pensamento que molda a realidade, é o estado de consciência de quem observa. Quando você vibra medo, o campo colapsa versões da realidade compatíveis com esse medo. Quando vibra confiança, ele responde com sincronicidades, oportunidades, fluidez.
E tudo isso acontece antes de você escolher conscientemente, porque o observador oculto já emitiu o sinal. Esse processo é tão sutil que passa despercebido. Você pode acordar acreditando que está tomando decisões lógicas, mas, na verdade, está apenas seguindo a linha vibracional que seu campo interior já decidiu percorrer. A mente é o narrador da história, mas o observador é o roteirista invisível. Por isso, mudar de realidade exige mais do que esforço mental, exige mudança de frequência. E mudar a frequência significa mudar a forma como você se sente em relação ao agora. Porque é o agora que emite a vibração que cria o depois. Quando você desperta para essa verdade, o jogo muda. Deixa de tentar convencer o universo com afirmações e passa a viver o sentimento do resultado como se já existisse. Essa é a linguagem do observador oculto. Ele não fala palavras, ele fala vibração. E quando essa vibração se estabiliza, o colapso acontece. Observe como isso já ocorre naturalmente. Quando você entra em um estado de gratidão profunda, por exemplo, parece que tudo à sua volta se organiza. As pessoas sorriem, o trânsito flui, a sincronicidade aumenta. Você não pediu nada, apenas mudou sua frequência. E o campo respondeu instantaneamente, ajustando o mundo externo ao estado interno. A mente humana busca controle porque teme o invisível. Mas o observador oculto não precisa controlar, ele co-cria. Ele entende que o universo é um espelho vibracional. Tudo o que aparece na sua vida é apenas uma resposta coerente ao que você emite. E aqui está o segredo que poucos percebem. Quanto mais consciente você se torna da sua vibração, menos precisa se preocupar com o que o mundo mostra. Porque o mundo deixa de ser causa e passa a ser efeito. A realidade se torna maleável, não por causa da força do pensamento, mas pela pureza da presença. Ser o observador oculto é abandonar o papel de vítima do acaso e reconhecer-se como frequência em ação. Não há mais luta, nem resistência, apenas o fluxo natural de quem sabe que está criando o tempo todo, mesmo quando acredita não estar fazendo nada. O observador desperto não pergunta quando as coisas vão mudar, porque compreende que a mudança já começou no instante em que sua vibração mudou. O campo não espera o amanhã para responder, ele já está respondendo ao agora. E quanto mais você se âncora nessa consciência, mais percebe que o decisor nunca foi o pensamento, mas o ser que o observa. O verdadeiro poder não está no controle do que você pensa, mas na clareza do que você vibra. Pois é nessa vibração que o universo lê a sua assinatura energética e diz: entendido, realidade ajustada. Há um instante, tão breve que escapa a percepção linear, onde tudo acontece. Antes do pensamento, antes da emoção, antes da decisão, há o instante da criação. Um ponto de pura consciência em que o tempo se dobra, e o passado e o futuro se fundem em um único agora vibrante. A ciência já começa a tocar as bordas desse mistério. Pesquisas em física quântica mostram que partículas podem ser influenciadas retroativamente, ou seja, uma escolha feita no presente pode alterar o comportamento do passado quântico. É como se a consciência não apenas observasse o colapso da realidade, mas também reorganizasse o tempo para que o resultado se tornasse coerente com o estado vibracional do observador. O que isso significa de forma prática? Que o instante da criação não está no momento em que você decide algo com a mente, mas no instante em que sua frequência muda, e essa mudança reverbera através do tempo, moldando eventos futuros e realinhando o passado para sustentá-los. É por isso que, quando você eleva sua vibração, pessoas antigas voltam a aparecer, oportunidades que pareciam perdidas se reabrem, e o caminho parece reconstruir-se de trás para frente. O tempo, afinal, não é uma linha, é um campo. E esse campo se curva diante da coerência vibracional. Quando sua consciência entra em alinhamento com uma determinada realidade, o tempo se reorganiza para sustentá-la. A sequência dos acontecimentos se ajusta. Aquilo que parecia azar vira sincronicidade. E o que antes era obstáculo se transforma em degrau. No instante da criação, você não está pedindo, planejando ou visualizando, você está sendo.
Esse é o ponto mais sutil e mais poderoso da manifestação, quando o querer cede espaço ao permitir. Quando você deixa de forçar o fluxo e se torna o próprio fluxo. A maioria das pessoas busca criar a partir da mente, desejando, afirmando, visualizando com esforço. Mas o campo não responde ao esforço, e sim à coerência. Enquanto há dúvida, há dualidade. E onde há dualidade, o tempo se fragmenta. Mas quando a certeza silenciosa, não arrogância, mas entrega, o tempo se dobra ao observador. O agora deixa de ser apenas um momento, torna-se o ponto de acesso a todas as realidades possíveis. Tudo o que você poderia ser, ter ou viver já existe como frequência nesse campo. O instante da criação acontece quando você sintoniza essa frequência, e, ao fazê-lo, a realidade correspondente colapsa ao redor de você. Veja, o campo quântico não entende o tempo, entende vibração. Ele não distingue o ainda não aconteceu do já aconteceu. Ele apenas reflete o que é real para a sua consciência. Por isso, quando você sente algo como verdadeiro agora, sem resistência, o campo manifesta como fato. O segredo está em perceber que o agora é a matriz do tempo. Tudo o que você chama de futuro está sendo tecido neste instante. Cada pensamento, cada emoção, cada sensação é uma microdecisão vibracional que influencia o colapso da próxima sequência de realidade. E aqui está a chave que transforma completamente sua relação com o tempo. Você não está indo em direção ao seu futuro, o futuro está vindo em direção à sua vibração. O instante da criação é o ponto onde esses dois vetores se encontram, o momento em que a sua consciência decide, silenciosamente, o que é real. Pense em um filme, o roteiro já está inteiro gravado, mas só se torna experiência quando o projetor é ligado. A sua consciência é esse projetor. Ela escolhe, a cada instante, qual linha temporal será exibida. E, ao mudar a frequência, muda o filme, sem precisar refazer o passado, porque o tempo simplesmente se curva para refletir a nova versão. É por isso que despertares espirituais e saltos de consciência parecem reescrever a vida. Você olha para trás e percebe que tudo o que viveu faz sentido, como se estivesse sendo conduzido a esse ponto. Não foi o tempo que mudou, foi sua vibração que o reposicionou no fluxo. No instante da criação, o observador oculto torna-se consciente de si mesmo. Você percebe que não é apenas alguém dentro do tempo, mas a própria consciência através da qual o tempo se manifesta. Esse é o ponto de virada da manifestação quântica, quando o Criador deixa de buscar resultados e passa a viver em estado de criação contínua. E o mais belo é que esse instante está sempre disponível. Ele não depende de meditação profunda ou técnicas complexas. Ele acontece toda vez que você está plenamente presente, sem passado a corrigir, sem futuro a alcançar. Porque nesse estado de presença total, o tempo se dobra. E quando o tempo se dobra, a criação acontece. Então, o segredo não é esperar o momento certo, mas reconhecer que o momento certo é sempre agora. O instante da criação é eterno, e está pulsando em cada respiração, em cada olhar, em cada silêncio. E quando você habita esse agora com consciência plena, o universo inteiro se reorganiza para expressar a frequência que você escolheu ser. Em algum nível, a escolha já foi feita. Antes de você pensar, antes de desejar, antes de tentar compreender o que está acontecendo, a realidade já se alinhou. O salto consciente não é um ato de ir para outro lugar, mas o despertar para algo que já está aqui, vibrando no campo. O erro mais comum é pensar que o salto é um movimento de conquista, que você precisa fazer algo para chegar lá. Mas o salto quântico não é sobre deslocamento, é sobre reconhecimento. É o momento em que você percebe que o lá sempre foi uma versão expandida do aqui, esperando apenas que você se tornasse compatível com ela. Tudo já existe simultaneamente, em infinitas linhas de tempo. Cada versão sua, a que ainda busca, a que já encontrou, a que vive em abundância, a que vive em medo, está vibrando no mesmo campo. O que muda não é o cenário, mas a frequência da sua consciência. E quando essa frequência muda, você não cria um novo futuro,
você acessa o que já foi criado. O salto consciente acontece quando você decide parar de lutar com o que é, e começa a vibrar com o que já é verdadeiro no nível do ser. Ele não ocorre em meio à resistência, mas na serenidade da aceitação profunda. É o instante em que você solta o controle da mente e confia que o campo já está cuidando de tudo. A mente humana, linear e condicionada, acredita que as mudanças exigem tempo. Mas o campo quântico responde à vibração presente, não ao cronômetro do ego. Por isso, quando você sintoniza a frequência da versão que já vive aquilo que deseja, o campo colapsa instantaneamente essa realidade. Pode levar alguns dias para o físico alcançar o invisível, mas energeticamente, o salto já aconteceu. Você não precisa forçar o salto, você precisa lembrar dele. Ele já está impresso no campo, aguardando sua consciência se estabilizar na vibração correspondente. E quanto mais você se âncora na sensação de já é, mais o universo reorganiza o visível para refletir o invisível. Mas aqui está o segredo que muitos ignoram: o salto não é confortável. Porque, para sustentar uma nova vibração, é preciso permitir que a antiga desmorone. E isso pode parecer como caos, perda, dúvida ou até solidão. Mas é apenas o campo limpando as frequências incoerentes, tudo aquilo que não combina mais com a nova linha de realidade que você acessou. O verdadeiro salto não é quando você vê o resultado, mas quando você se mantém firme na vibração, mesmo sem evidências externas. É o momento em que a mente grita nada está acontecendo, e o coração sussurra tudo já aconteceu. E se você confia nesse sussurro, a nova linha temporal se solidifica. O salto consciente não é um evento, é um estado. Não há um dia certo para ele ocorrer, porque ele acontece a cada instante em que você escolhe a coerência vibracional. Toda vez que você opta por permanecer no amor em vez do medo, na gratidão em vez da escassez, na presença em vez da ansiedade, você salta. Você reprograma o campo. Você redecide, silenciosamente, qual realidade está escolhendo sustentar. A física quântica chama isso de colapso contínuo da função de onda. A espiritualidade chama de criação consciente. Mas ambas falam do mesmo fenômeno. A consciência que observa e vibra em um padrão determinado é a mesma que dá forma ao universo. Então, o salto não é sobre mudar de vida, é sobre mudar de ponto de observação. Você pode estar na mesma casa, com as mesmas pessoas, fazendo as mesmas coisas. Mas algo em você muda tão profundamente que o mundo inteiro passa a responder de outra forma. As conversas mudam. As oportunidades aparecem. A intuição se torna mais clara. É o campo realinhando-se com a sua nova assinatura vibracional. E sabe o mais interessante? O salto consciente não exige esforço, apenas presença. Porque quando você está plenamente no agora, você está exatamente no ponto onde todas as linhas do tempo se cruzam. E é nesse ponto que a escolha, já feita em níveis sutis, se revela no plano material. O verdadeiro mestre não tenta forçar a realidade, ele se torna tão coerente que a realidade não tem escolha senão refletir sua vibração. Esse é o estado de criação pura, onde o observador e o observado se fundem, e o tempo deixa de ser uma barreira. No salto consciente, o futuro não vem até você, você se alinha com o futuro que já existe. E quando essa sintonia se estabiliza, a vida começa a parecer milagrosa, não porque milagres acontecem, mas porque você se tornou um com o milagre. O salto é silencioso, interno, sutil, mas seus efeitos ecoam por toda a existência. Porque quando um ser desperta para a consciência de que tudo já está criado, o universo inteiro celebra. Pois, naquele instante, o tempo se curva diante do amor que reconhece o próprio poder de criar. E assim, o ciclo se completa. Não há mais busca, apenas presença. Não há mais dúvida, apenas certeza vibracional. O salto consciente é perceber que você nunca esteve separado daquilo que deseja, apenas adormecido à sua própria luz. E agora, ao sintonizar-se com a escolha que já aconteceu, você desperta. E o universo desperta com você. Agora feche os olhos por alguns segundos.
Respire fundo e imagine diante de você duas portas vibrando no campo. Uma representa a vida que você tenta controlar. A outra, a realidade que já o escolheu. Sinta qual delas vibra mais leve. Qual delas faz seu peito se expandir. Essa é a frequência da sua nova linha do tempo. Agora diga em voz baixa, como um comando ao universo: eu escolho permanecer onde tudo já é. Sinta o corpo responder. O coração muda o ritmo. O campo escuta. E nesse instante, sem esforço, sem luta, o salto acontece. Se essa mensagem te tocou, deixe seu like, inscreva-se no canal e escreva nos comentários: eu já saltei. Porque, a partir de agora, o universo não precisa mais te convencer. Ele apenas vai te acompanhar.